Bem, tudo bom, pessoal? Voltando agora, estamos quase terminando a falar da teoria de RMN, tá bom? Então, agora sim, nós vamos tentar falar o que é essa ressonância, né? Já sabemos que a nossa amostra ela vai ser submetida a um equipamento de RMN, que esse equipamento vai promover um alto campo magnético nessa amostra, que os núcleos da amostra que estavam completamente desorientados, eles vão se orientar, em sua maioria, a favor do campo magnético, uma minoria contra o campo magnético, gerando uma resultante. Tá bom? Então, é a partir daí que nós vamos agora começar a trabalhar. Então, o que seria essa ressonância? Então, a ressonância ela é um fenômeno onde um objeto ele é exposto a uma perturbação que oscila, tá? Com frequência igual à sua própria frequência natural de vibração, passando a ganhar energia. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, soldados marchando em uma ponte. Então, está lá os soldados marchando na ponte na mesma frequência. Tá? Outro exemplo, uma cantora está lá cantando naquela frequência lá e ela chega a quebrar uma taça de cristal, né? Um vidro, por exemplo, né? As diapasões para afinar, né? Um violão, né? E como então fazer o nosso núcleo de hidrogênio entrar nessa ressonância, tá? Bem, o fenômeno da ressonância é um fenômeno físico, ele não altera a estrutura do núcleo. E como é que o equipamento agora vai trabalhar? O equipamento de ressonância vai trabalhar agora, vamos colocar aqui a anotação, ele vai trabalhar, estou colocando aqui o nosso núcleo, ó, apontando aqui para o norte, tá? No sentido de rotação, de acordo com o campo magnético que nós aplicamos lá. Então, o que o nosso equipamento de ressonância vai fazer? Ele vai bombardear. Opa, que aqui está muito feio. Vou desfazer isso aqui. Agora vamos escrever aqui novamente. Sentido de rotação horário. O que o nosso equipamento de ressonância vai fazer? Ele vai bombardear o nosso núcleo com ondas na região de radiofrequência, tá? Normalmente, os primeiros equipamentos, eles utilizavam uma frequência para hidrogênio na faixa de 60 MHz, para hidrogênio 1, tá? Para hidrogênio 1. Depois nós vamos falar o porquê que a gente trabalha com hidrogênio 1 e carbono 13, tá? Já que nós queremos identificar compostos orgânicos. Então, para hidrogênio 1, os primeiros equipamentos eles trabalhavam a 60 MHz. Hoje, a maior parte dos equipamentos eles trabalham com uma frequência de 400 a 500 MHz. Tá? E os equipamentos mais potentes e também mais caros, eles já estão trabalhando aí na faixa de 1000 MHz, tá? Mas tem que ser na faixa de ondas de radiofrequência, ok? Bem, deixa eu desfazer então isso aqui. Desfazendo. Sai apagando tudo aqui agora. A gente tem que apagar, porque senão isso aqui aparece tudo nos próximos slides. Pronto, já está apagado. Vamos lá. Como é que isso vai acontecer? Então, aqui está a nossa amostra, né? Como eu comentei. O equipamento ele vai dar um pulso de radiofrequência. E essas ondas de radiofrequência, reparem que elas são ondas contínuas. Ó, o que nós temos aqui? Ondas contínuas. O que isso quer dizer? Desculpe, estou escrevendo mal aqui por causa da posição que eu estou, tá? Aqui, nós temos aqui, ó, ondas contínuas. Vou escrever aqui novamente para ficar mais bonitinho. Murilo, ó, ondas contínuas.
As ondas contínuas, elas vão ter o quê? A mesma amplitude, tá? Elas têm aqui a mesma amplitude, tá? E a mesma frequência. O intervalo entre as ondas é o mesmo. Então, ó, mesmo intervalo entre as ondas, ó. Mesmo intervalo entre as ondas e mesma amplitude, tá? Então, por exemplo, se o aparelho está trabalhando a 400 MHz, ele sempre tem que se manter a 400 MHz. Não pode descer para 380 nem passar para 410. Tá? Então, quando essas ondas de radiofrequência, quando elas atingem a nossa amostra, o que vai acontecer com a orientação do spin magnético nuclear? O nosso spin magnético nuclear, ele vai decair 90 graus. Então, repare que não há nenhuma alteração na estrutura do núcleo. Ele só vai mudar a orientação dele. Ele está aqui reto, ó. Aí, atingido pelas ondas de radiofrequência, ele cai 90 graus. E aqui está, ó, a orientação decaída desse núcleo, tá? Voltando aqui novamente. Então, nós temos aqui nesse momento que ele está, né, antes de ser atingido pelas ondas de radiofrequência, ele tem uma magnetização longitudinal, tá? E após ser atingido pelas ondas de radiofrequência, ele vai passar a ter uma magnetização transversal, ou seja, ele estava na vertical e caiu para horizontal. Tá? Longitudinal quer dizer que o vertical, né? E a transversal, ele está aqui agora na horizontal. Ele decaiu 90 graus a sua orientação. Ok? Então, vou apagar aqui rapidamente. Apagando tudo aqui, ó. Então, isso vai ocorrer como um processo. Ó. Ele caiu, tá? Tá aqui, ó. Decaído. E aí, só eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar para o outro slide. O slide anterior. Se eu consigo aqui. Acho que dá aqui. Bem, quando o núcleo recebe quando ele recebe esse bombardeio por essas ondas de radiofrequência, é importante a gente anotar uma coisa aqui, ó, que nós temos que daqui para cá nós temos uma absorção de energia. Absorção de energia. Ele absorve energia, tá? Só esse ponto que eu queria destacar aqui. Aqui nós temos uma absorção de energia, ok? Apagando agora. Voltando aqui para o nosso próximo slide. Esse núcleo ele absorveu energia, ele está aqui agora com uma magnetização transversal. Só que uma vez que ele recebeu essa energia, a tendência com o tempo é que ele comece a liberar essa energia. Então ele vai liberando essa energia e ele começa a voltar para a sua orientação original. Então ele começa a retornar, ó, ele cai e volta. Então, nós temos a recuperação do vetor de magnetização longitudinal. Aqui nós temos um vetor de orientação transversal, porque ele caiu 90 graus, só que ele recupera. E como é que ele se recupera? Aqui nós temos um gráfico para mostrar, né, essa magnetização longitudinal. Ó. Aqui nós temos o decaimento e aí a recuperação desse núcleo, tá? O decaimento e a recuperação desse núcleo. Aí nós temos um tempo de recuperação, que é o tempo que esse núcleo vai levar para retornar à sua orientação original. E temos também o tempo de decaimento, que eu vou chamar de T2, que é o tempo que ele leva realmente para decair em sua orientação. Ok? Aqui é uma visão superior, o núcleo decaiu, só que ele começa a voltar, tá? Ele
começa a retornar. E ele retorna fazendo aí um movimento de precessão. Então, ele caiu e aí ele vai começar a retornar para a sua orientação inicial. E aí, portanto, para a gente concluir, e aí na próxima aula nós vamos trabalhar especificamente com a equação de Larmor. Para concluir, gente, o que que nós temos, né? Nós tínhamos lá o nosso núcleozinho, ó, orientado aqui, então, Ctrl Z, nós tínhamos nosso núcleo, ele estava aqui, né, com uma orientação, ó. Dá um Ctrl Z, um Ctrl Z aqui, vamos fazer esse negócio mais bem feito. Temos aqui o nosso núcleozinho, ele tinha aqui, né, uma orientação, tá? Só que aí o que aconteceu? A nossa amostra, ela foi bombardeada por ondas de radiofrequência. E o que aconteceu com a orientação do nosso núcleo? A nossa orientação decaiu 90 graus. Aqui nós temos uma absorção de energia. E agora essa é a nova orientação do nosso núcleo, tá? Bem, à medida que o tempo vai passando, nós temos um tempo agora de recuperação. Aqui nós temos um tempo de decaimento. Nesse tempo de decaimento, nós temos absorção de energia. E no tempo de recuperação, essa energia agora ela vai ser liberada. Liberação de energia. E aí, o que vai acontecer com o nosso núcleo? Ele vai começar a retornar à sua orientação original. Liberando, então, essa energia. Ó, liberou essa energia. Então, essa energia liberada, tá péssimo aqui o quadro, porque eu estou escrevendo de longe, tá, gente? Essa energia liberada, ela é capturada pelo aparelho de RMN, que vai traduzir isso depois em um espectro de RMN. Tá bom? Na próxima aula, portanto, nós vamos falar sobre a equação fundamental da ressonância. E aí nós vamos começar a compreender melhor por que nós trabalhamos com núcleo de 1H e por que nós trabalhamos com núcleo de 13C, para a gente poder interpretar os espectros e obter as estruturas das mais variadas moléculas, tá bem? Então, nós concluímos e até o próximo vídeo. Um abraço.